O telefone faz parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas. Inclusive, pode-se até ousar dizer que é impossível viver sem ele. Isso porque o objeto passou por inúmeras atualizações e hoje chega a ser um computador na mão, no qual é permitido trabalhar, se divertir e até mesmo acarreta sérios danos em casos de vícios e crimes virtuais. A criação do aparelho tem pouco mais de um século, mas logo se popularizou por todo o mundo. Vamos contar agora um pouco da história desse importante aparelho. A invenção e patenteamento do primeiro aparelho de telefone ocorreram na década de 1870. O grande responsável foi o inventor e empresário escocês Alexandre Graham Bell, que viveu entre 1847 e 1922. O primeiro registro de transmissão elétrica de voz feita por Graham Bell aconteceu no dia 10 de março de 1876. É em virtude disso que esse dia foi escolhido para ser celebrado como o Dia do Telefone. O aparelho veio para o Brasil em 1877, pouco tempo após a exposição na Filadélfia. O primeiro telefone do Brasil teve fabricação nas oficinas de Worcester, para o imperador Dom Pedro II, sendo depositado no Palácio Imperial de São Cristóvão. No local, atualmente localiza-se o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Desde a época em que foi criado, no final do século XIX, até os dias atuais, o telefone tem se atualizado. Em 1876, logo ao ser registrado oficialmente pelo professor escocês, o aparelho tinha sido desenvolvido de modo básico. Ou se ouvia ou se falava, nunca ambos. Além do mais, ele tinha uma caixa de madeira que operava como uma bateria. Após aproximadamente 2 décadas da invenção, o padre Ladel de Moura inovava com a primeira transmissão de voz em telefonia sem fio. Portanto, em 1889, ele começava a história do rádio. No ano de 1904, com o formato de castiçal, o aparelho da marca Western Electric tinha o sinal emitido para a mesa operadora e uma telefonista dava continuidade à ligação. Já na década de 1940, o modelo popular foi o que recebeu o apelido de tanque. A nomenclatura foi atribuída por ser forte e resistente, assim como um tanque de guerra. Entre 1950 a 1984, o modelo clássico na casa das pessoas era o 500, da Western Electric. Nesse era necessário girar o dedo no anel superior do aparelho para conseguir discar o número. Em 1954, o aparelho sueco recebeu o título de telefone Cobra. Este uma criação da marca Ericsson e delineou-se como uma consagração na narrativa do design industrial do plástico, ao ser feito a partir de peças exclusivas. Pouco mais de 10 anos, em 1965, criou-se o abre e fecha, o telefone grilo. Ele era um clássico do design italiano e visto como a inovação dos anos futuristas. No ano de 1970, foi concebido o telefone fixo com botões. Este, apesar de ser um modelo antigo, ainda está presente em muitas residências e estabelecimentos comerciais. Na década de 1980, há uma grande inovação tecnológica, a criação do telefone sem fio. No início da década de 1990, a Motorola lançou o primeiro modelo de celular no Brasil. Até hoje é conhecido como modelo tijolão por conta do seu tamanho. Porém, em 1978, a telefonia móvel já havia sido instalada no Japão. Nos anos 2000, chegaram às prateleiras os aparelhos com design distintos. E em 2002, lhes é incorporada a câmera digital. Desde então, os modelos de celulares não cessaram em suas atualizações, sendo de diferentes marcas e modelos. Ainda nos anos 2000, mais precisamente no dia 29 de junho de 2007, Steve Jobs surpreendeu o mundo dos telefones ao lançar a revolução do iPhone. O pequeno dispositivo mesclava várias funções em um único aparelho. Além do aparelho celular, ele era computador de mão, câmera, GPS e muitos outros atributos. Vista como a maior criação de Steve Jobs, desde então o smartphone alterou a maneira de se relacionar das pessoas, assim como os modelos de negócio que ele nem imaginava ao ser concebido. O sistema de aplicativos é uma das inovações do equipamento, possibilitando com que as pessoas de negócios implantassem respostas para os problemas do dia a dia. Contudo, não foi importante apenas para o empreendedorismo, mas para as questões da vida como um todo. Aplicativos de banco, transporte, comida, finanças, estudantis, entre outros, não seriam possíveis sem a
instalação dos smartphones, que se inspiraram na Apple. A cada lançamento, os iPhones trazem mais novidades tecnológicas e desejos para os seus consumidores e adeptos.